estudos, que não é estudos. Eu consegui uma doação de um livro de filosofia sobre um pensamento do pensador chamado Nietzsche. Eu vou ler. Tem 7 capítulos, 89 páginas. Eu vou lendo aqui. Quem escreveu foi Oswaldo Giacoia Jr. Não sei se isso aqui são pensamentos do cara ou é só trequinhos. Então tem a introdução. Por que ler Nietzsche hoje? Quem é? Ciência, ética, religião e política. Entre os clássicos da filosofia moderna, Nietzsche talvez seja Nietzsche. Eu vou falar esse Nietzsche ao invés de Nietzsche. Entre os clássicos da filosofia moderna, Nietzsche talvez seja o pensador mais incômodo e provocativo. Sua vocação crítica constante, sua vocação crítica cortante o levou ao submundo de nossa civilização. Quero uma coisa para colocar meus braços. Tá. E o levou ao submundo de nossa civilização. Sua inflexível honestidade intelectual denunciou a mesquinhez e a trapaça ocultas em nossos valores mais elevados, dissimulados em nossas convicções mais firmes, renegadas em nossas mais sublimes esperanças. Essa atitude deriva do que Nietzsche entendia por filosofia. Para ele, filosofar é um ato que se enraiza na vida e é um exercício de liberdade. O compromisso com a autenticidade de reflexão exige vigilância crítica permanente que denuncia como impostora qualquer forma de mistificação intelectual. Por isso, Nietzsche não poupou de exame nenhum de nossos mais acalentados artigos de fé. O destino da cultura, o futuro do ser humano, da história, sempre que foi obsessiva preocupação, por causa dela, submeteu à crítica todos os domínios vitais da nossa civilização ocidental, são os científicos, os domínios éticos, os domínios religiosos, os domínios políticos. Nietzsche é um dos grandes mestres da suspeita que denuncia a moralidade e a política moderna como transformação vulgarizada de antigos valores metafísicos e religiosos numa conjuração subterrânea que conduz ao amesquinhamento das condições nas quais se desenvolve a vida social. Nesse sentido, ele é um dos mais intransigentes críticos do nivelamento e da massificação da humanidade. Para ele, isso era uma consequência funesta da extensão global da sociedade civil burguesa, tal como está, configurou a partir da Revolução Industrial. Nietzsche se opõe à supressão das diferenças, à padronização dos valores, que, sob o pretexto da universalidade, encobre de fato a imposição totalitária de interesses particulares. Por isso ele é também um opositor da igualdade e entendia como uniformidade. Assim, denunciou a transformação de pessoas em pessoas anônimas, da engrenagem global de interesses e a manipulação de corações e mentes pelos grandes dispositivos formados de opinião. O esforço filosófico de Nietzsche o levou a se confrontar com as grandes correntes históricas responsáveis pela formação do Ocidente e a tradição pagã greco-romana e a judaico-cristã, e o que resultou da fusão entre as duas. Ao longo desse seu confronto com o conjunto da herança cultural da nossa tradição, Nietzsche forjou conceitos e figuras do pensamento que até hoje impregnam nosso vocabulário e povoam nosso imaginário político e artístico. Tais são, por exemplo, as noções de Apolo e Dionísio transformados em categorias estéticas, os conceitos de vontade do poder, além do homem, Ubermensch,
e eterno retorno ao helenismo e a figura da morte de Deus. Interessante. É possível se colocar à altura dos princípios. É impossível se colocar à altura dos principais temas e questões de nosso tempo sem entender o pensamento de Nietzsche, ateísta radical. Ele atribui ao homem a tarefa de se reapropriar de sua essência e definir as metas de seu destino. Ele afirma o filósofo Martin Heidegger. Nietzsche é o primeiro pensador que, perante a história universal, pela primeira vez aflorada em seu conjunto, coloca a pergunta decisiva e a reflete internamente em toda a sua extensão metafísica. Essa pergunta reza: como homem em sua essência até aqui está o homem preparado para assumir o domínio da Terra? Nesse sentido, Nietzsche é o pensador de nossas angústias, que não poupou nenhuma certeza estabelecida, sobretudo das suas próprias convicções. Desvendou os mais sinistros labirintos da alma moderna, com a paixão que ligou a vida ao pensamento. Nietzsche refletiu sobre todos os problemas cruciais da cultura moderna, sobre as possibilidades, os desafios e as vertigens no fim do século XIX e dessa sua condição, postados entre o final e o início de duas eras. Nietzsche esboçou um quadro que, em todos os seus matizes, nos concerne ainda na passagem de um novo milênio em direção a um destino que ainda não pode ser discernido. A despeito de sua visão sombria, Nietzsche tentou ser, ao mesmo tempo, um arauto de novas esperanças. Sua mensagem definitiva era a criação de novos valores, a instituição de novas metas para a aventura humana na história. É também um cântico da alegria. Essa é uma das razões pelas quais o estilo de Nietzsche resulta de combinação paradoxal de elementos antagônicos, sombra e luz, agonia e êxtase, e gravidez e leveza. E isso explica por quê. Para ele, o riso e a paródia são operadores filosóficos inigualáveis. Eles permitem reverter perspectivas filosóficas fossilizadas. Nietzsche, o impiedoso crítico das crenças canônicas, é também um mestre da ironia. Sua ambição consiste em tornar superfície o que é profundidade, e restituir a graça do peso da seriedade filosófica. Opositor ferrenho da dialética socrática, Nietzsche reedita no mundo moderno o gesto irônico do pai fundador da filosofia ocidental. Decisivo adversário de Platão, sua filosofia talvez possa ser caracterizada como uma inversão paródica do platonismo, definindo-se como o mais intransigente anticristão. Dá, no entanto, à sua autobiografia intelectual, escrita no final da sua vida, o título Eis o Homem, expressão empregada por Pilatos ao apresentar Jesus a seus algozes pouco antes da paixão. Nietzsche, o filósofo artista, um poeta que só acreditava numa filosofia que fosse expressão das vivências genuínas das pessoas e pessoais, vendo na experiência estética uma espécie de êxtase e redenção, e por isso mesmo um precursor da crítica a um tempo de racionalidade meramente técnica, fria e planificadora, a despeito da profundidade e da gravidade das questões com que se ocupa, sempre as tratou em estilo artístico, poeticamente sugestivo, e só acreditava na autenticidade de um pensamento que nos motivasse a dançar. Ele mesmo imagina sobre sua porta a inscrição, que é um poema dizendo: moro em minha própria casa, nada imitei ninguém, e ainda ri de tudo, ri de todo o mestre, que não riu de si também. Interessante. Para terminar, sem extravasar os limites dos livros dessa série, Nietzsche. Seu objetivo é fazer com que o leitor se familiarize com os conceitos e figuras do estilo Nietzsche, não para depois encerrá-los em qualquer câmara da memória, mas sim para despertar o seu interesse e estimulá-lo a seguir adiante e aceitar o desafio de Nietzsche. Implica, sobretudo, pensar independentemente e por isso às vezes também contra Nietzsche. Legal. O próximo capítulo se chama Crise de Valores.